Asas invisíveis, onde os anjos são de carne e osso. Salve, salve, anjinhos! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Asas Invisíveis. Eu sou a Kika Martins e seguimos aqui com aquela dose semanal nossa para poder restaurar aí a fé na humanidade, a fé em nós mesmos. Principalmente em dias atuais, acredito que seja muito importante a gente ouvir bons exemplos, ouvir histórias que inspirem aí sermos melhores. Pois então, não sei se vocês perceberam, mas sempre né, nos episódios, nos últimos episódios do podcast, a gente sempre teve ali como anjos pessoas aqui mais aleatórias ali que surgiram do nada, desconhecidos, né, ajudando outras pessoas. E hoje, a história que nós temos hoje, que por sinal é espetacular, é linda. O anjo, ele sempre esteve aqui, ele sempre esteve ali bem pertinho. Pois é, hoje a nossa humana é a Ana. E senta que lá vem história. Pois é, a Ana, gente, como uma boa parte aí das famílias brasileiras, ela nasceu em um lar que faltava muita coisa. A sua mãe faleceu quando ela era bem pequena, ela novinha, por volta dos 4 anos. Ela teve um problema ali de saúde, né, que ninguém soube dizer ali que era ou deu qualquer solução. E ali, naquele momento, era só a Ana e o seu pai, o seu Pedro. Gente, o seu Pedro, ele trabalhava como segurança noturno. Segurança noturno em uma faculdade ali do centro do Rio. E ele tinha ali um segundo trabalho também, aos finais de semana, como zelador. Ele era zelador de um prédio. E tinha uma coisa muito importante, que o seu Pedro ele não abria mão. Ele sempre incentivava, ele queria que a Ana estudasse. Sempre. A escola era uma das coisas mais importantes. Então, isso era bem claro para a Ana. Quando ela completou ali 10 anos, ele concordou ali, um pouquinho a contragosto, que ela fosse ajudar uma vizinha, uma comadre vizinha, a limpar a casa ali de uma das patroas dela. E assim, dessa forma, poder ajudar ali um pouco no sustento, né, da família. Ele concordou, mas ele colocou uma condição. Então, ela poderia fazer isso, ela ia ajudar, ia ganhar o dinheirinho dela, mas esse valor ele tinha que ser para livros. Ela tinha que usar esse dinheiro para qualquer coisa ali da escola, extra que precisasse comprar, né? Tirar uma fotocópia de um texto, comprar um livro extra, alguma coisa, e livros também para ela ler. Já que esse valor, né, que ele ganhava ali não mal dava ali para o aluguel, para as contas da casa, para colocar comida em casa. Então isso aí meio que veio a calhar para que ela estudasse mais, ela tivesse mais acesso a livros, e isso o coração dele ficou um pouquinho mais aquecido ali. Pois é, o seu Pedro, gente, ele chegava do trabalho ali por volta das 6 horas, 6h30 em casa, ajudava a Ana a tomar o seu café, levava ela para a escola. Quando ele voltava, ele ia ali dormir um pouco, né, que ele tinha chegado de manhã do trabalho. E a Ana, quando terminava a escola, né, ali por volta do meio-dia, 1 hora da tarde, não sei, ela ia encontrar a vizinha e ia trabalhar, né, com a vizinha durante a parte toda da tarde até o início ali da noite. E nesse horário elas retornavam ali para o bairro e voltavam para casa. O seu Pedro, quando ela chegava, ele já estava ali, já tinha feito ali a janta dela, já tinha preparado a marmita para ele levar mais tarde para o trabalho. E nisso ele quase ali tinha pouco contato com sua filha, né? Mas gostava sempre, era uma conversa, era um diálogo que eles sempre tinham, e que ele adorava saber o que que a Ana estava aprendendo, o que que ela estava estudando. Ele mesmo, ele próprio, ele só tinha estudado até a quinta série. E era um sonho dele também saber que ali a sua filha, a sua Ana, era uma menina estudada,
que ela ia ter um diploma. E não é que a Ana também pegou gosto disso, gente. Ela começou a pegar muito ali gosto pela leitura mesmo. Amava aquilo. Sempre estava ali com o livro na mão lendo. E ela começou a ter um interesse em estudar direito. Pois então, isso depois de um tempo, né? Depois de uns anos, ela já ali no segundo grau, conversando com seu pai, ela confessou num dia assim, mais, né? Quando a gente está para baixo e tudo, ela confessou para ele: Olha, pai, isso é só um sonho, né? Mas não, eu estou vendo que não vai ser a minha realidade. A gente nunca vai conseguir pagar uma faculdade particular e eu também não vou conseguir passar numa faculdade pública. A concorrência é muito alta. O seu Pedro ficou muito irritado. Olha, deu uma bronca nela e falou: Não fala isso. É seu sonho. E para tudo tem um jeito. Só o que não tem jeito é a morte. E a gente vai ver esse jeito. A gente vai conseguir dar essa virada. Pois então, a Ana ficou sabendo um pouquinho depois que o seu pai ele foi para a recepção da faculdade, né, que ele trabalhava, e procurou saber ali o que que ele poderia, o que que ele poderia fazer para ela poder estudar nessa faculdade, para ela poder cursar direito ali. Como o universo, ele conspira ali junto, e ele segue. Vocês já devem ter percebido isso, que quando é para acontecer, parece que a pessoa certa está ali na hora certa, no lugar certo, ouvindo. E estava ali uma pessoa da administração da faculdade que ouviu. E ouviu o Pedro ali falando da Ana com carinho, e dizendo como ela era ali sua única filha, a melhor da turma, uma menina, né, maravilhosa que amava ler, e contando um pouquinho ali dos malabarismos que ele fazia ali para poder criar sua filha sozinho, né, depois da morte da sua mulher. Pois ela, pegou ele, chamou ele, né, para o escritório, conversou com ele mais um pouco e orientou o Pedro a inscrever a Ana em um programa que existia na faculdade, um programa de bolsa, e que essa bolsa ela ia cobrir boa parte mesmo da mensalidade. E imagina aqui, gente, a felicidade do seu Pedro, porque era tudo que eles precisavam, né? Acesso a uma bolsa. Ele concordou, disse tranquilo, não, a gente se vira, a gente consegue o restante tranquilo. Vou pegar tudo que for de documentação que você precisa, histórico, reuniu tudo e conseguiram. A Ana começou a estudar na mesma faculdade em que seu Pedro era vigia durante a noite. E durante os anos que se seguiram, o seu Pedro continuou trabalhando, agora ainda mais, né, que tinha esses valores extras para pagar. O que que eles faziam? O seu Pedro, ele pegava mais horas ali no final de semana, horas extras para poder trabalhar. A Ana também se virou e ela vendia salgados, gente. Eles faziam, o seu Pedro ajudava também a filha a fazer salgados ali, e no dia seguinte ela ia e vendia esses salgados na faculdade, na própria faculdade. E com isso conseguia ali, né, reunir um valor. Foram apertados, mas foram. Pois é, todo esse sacrifício, gente, gerou frutos. A Ana, ela era muito aplicada. E ali no meio da faculdade, mais ou menos, ela conseguiu um estágio em um escritório de advocacia. E, gente, a Ana não só se formou, conseguiu se formar em direito, como ela também passou na OAB de primeira. Você sabe que isso é difícil. E hoje ela trabalha ali, fixo, nesse mesmo escritório que ela começou seu estágio, e trabalha nele hoje em dia. E a homenagem da sua formatura, ela não podia ser ali a outro alguém que não ao seu pai, seu Pedro, o seu maior incentivador e aquele que sempre acreditou nela e no potencial que ela tinha. Gente, o que o seu Pedro fez na vida da sua filha é muito coisa de anjo.
Pois é, muitas vezes nossos anjos, aquelas pessoas que mais iluminam aí nossas vidas, são nossos pais. Ou são ali as pessoas que criaram a gente, um avô, uma avó. Eu também tive essa sorte. Eles são meus anjinhos, meu pai e minha mãe. Eu agradeço aqui, Ana. Muito obrigada pela partilha dessa história linda sua e de seu pai. Eu imagino também que você tenha isso, né? Que nós filhos ficamos depois de um tempo. Da gente no final querer dar de volta para eles, né? A gente quer ali dar um retorno, dar de volta tudo aquilo que foi dado ainda mais para nós. E eu fico feliz, muito feliz, porque você está conseguindo fazer isso com seu Pedro. Eu imagino o orgulho dele, tá, Ana? Agora, não precisava ser tão difícil, né, gente? Eu contando essa história que é linda, eu também não quero romantizar de forma nenhuma o sacrifício, né? Que não precisava, repito, não precisava ser tão difícil. Quem dera que nosso lindo, maravilhoso Brasil um dia seja um país aqui menos desigual, né? Em que pequenas Anas não precisem ali trabalhar ainda criança, nem Pedros precisem ali trabalhar mais do que 40 horas semanais, 7 dias por semana ali, quase sem folga, sem ter um tempo, né? Para poder terem o básico, né? Isso não está certo. E não é assim que se caminha para uma sociedade é, feliz, uma sociedade completa. Então a gente não romantiza isso, por favor. Mas, Ana, que os valores aqui, o amor e a parceria que o seu pai, né, demonstrou para você durante esse tempo todo, vocês juntos, fiquem aqui como um exemplo para nós, né, para que a gente possa refletir aqui e buscar também, né, sermos assim mais luz na vida dos outros, na nossa vida também. Sempre lembrando, luz para nós próprios, né, sermos gentis com nós próprios e com o próximo. Então, seja ele nossos pais, filhos, irmãos, amigos e os desconhecidos também, né? Porque eles são também filhos, são mães, são pessoas em que a gente seja mais empático mesmo. Pois é. E se for para impactar na vida de alguém, se for para causar algum impacto na vida de alguém, que seja para o bem, né? Que seja para elevar, que seja para melhorar, que seja para elogiar, né? Se for para impactar, que seja para o bem, pô, que seja para levar a pessoa para cima, não é verdade? Essa é a reflexão. E a pergunta que fica sempre de todo podcast: e você? Já foi o anjo na vida de alguém hoje? Hum? Já se fez essa pergunta? Pois é, se você tem aí, se você lembrou, putz, lembrei de uma história aqui que seria interessante compartilhar. Por favor, compartilha com a gente. Manda aqui uma história para no e-mail historia@asasinvisíveis.com ou então no direct ali nas nossas redes sociais, @asasinvisíveis, tá bem? Que com sua permissão a gente compartilha aqui para as pessoas e quem sabe criarmos aí uma corrente do bem, né? Para que mais e mais a gente possa ir evoluir e ver o quanto nós somos valorosos. Que quando a gente se dá valor, quando a gente vê o valor que a gente se trata melhor, né? Trata o outro melhor. Isso é importantíssimo. Pois é, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo enorme, final de semana aí já, então um ótimo final de semana, boas energias, boas vibrações, muita luz e até lá.